Graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus por nossas vidas, por estarmos aqui. Maravilhoso. Graças a Deus. Glória a Jesus. Quem está aí com um fiozinho de esperança, de melhor aí no coração? Muito bem. Ainda que há um dito errôneo, é bem popular, que diz que a esperança é a última que morre. Esperança não morre. Esperança, ela não morre, ela permanece no coração. E eu acredito que hoje o que Deus vai tratar conosco é justamente para acender uma chama de esperança no nosso coração. Amém? Feche seus olhos aí, feche. Amado Deus e querido Pai, todos nós estamos conscientes, meu Senhor, que o Senhor é Deus, Deus pleno, e que em Ti nada falta. Estamos aqui, Senhor, como os Teus filhos, nesse tempo de graça, o qual o Senhor nos concedeu fé para entrarmos nelas e até nos gloriarmos. Muito obrigado. Sei que o Espírito do Senhor está aqui e que nessa noite, meu Senhor, trabalhará na nossa mente, no nosso consciente, no nosso intelecto, para que a gente possa, Senhor, meu Deus, crer, meu Pai, porque nós sabemos que nós resistimos em crer em muitas coisas. Em nome do Senhor Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos e traz a luz de compreensão no nosso entendimento. Para a glória de Deus, seja louvado o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra aí sua Bíblia, no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10. É uma história muito conhecida, mas nós vamos olhar ela com muito carinho. Marcos 10:46. O cego de Jericó. Como eu já preguei nessa passagem, nesse texto, o cego de Jericó. Façamos a leitura. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, ia uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse a que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aplauda Jesus aí com alegria. Graças a Deus. Jesus, ele usava uma pedagogia de ensino com histórias, ainda que essa história aqui não é história, é uma história mesmo, um fato real, mas ele usava a pedagogia de história para contar uma história para ensinar alguma coisa ou responder alguma coisa. E isso é muito maravilhoso. Como essa história aqui não é uma história, é uma história de um fato real, nessa noite precisamos que o Espírito Santo use a mim para com a pedagogia da história
dessa história, para que a gente possa ter entendimento realmente dessa relação nossa com o Senhor. Que muitas vezes, irmão, nós temos uma distorção muito grande de quem é Deus na nossa vida. Nós distorce pelo fato de termos vindo de uma orientação religiosa, temos vindo, às vezes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, e faz com que a gente, muitas das vezes, distorça isso na nossa vida. Graças a Deus. Mas hoje hoje eu estou aqui com a minha filha Emily, seu esposo Eliabe, e essa palavra veio ontem, 11 horas, que ela chegou, 11 horas, meia-noite, sei que hora era, chegaram, e eu, olhando para eles, e principalmente para ela, me veio a lembrança de algo. Vou entrar na pedagogia da história, de algo. A Emily, ela recebeu um milagre. Ela não foi curada, ela recebeu um milagre. Foi constatado pela medicina que ela não tinha jeito para viver, ia morrer, e ela recebeu um milagre. Aqui também possa se chamar desse momento, desse homem, de um milagre. Ele também não enxergava. E eu acredito que para aquela época a medicina, a ciência, ela não tinha condições de fazer esse homem voltar a enxergar. Mas Jesus deu visão a ele, vista a ele, graças a Deus. Isso, irmão, eu quero trazer ao coração de vocês com essa palavra, justamente com essa chama acesa no coração, com esperança, de esperança, porque tem tanta coisa na nossa vida como cristão que não tem dado certo, não tem acontecido, ou então tenta desorganizar-se, e hoje nós vamos ouvir a Deus, e Ele, pelo seu Espírito, vai nos dar a capacidade, toda a condição de tudo ir para o eixo, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Portanto, então a Emily, quando eu falo do milagre da Emily, porque milagre é assim, é mais fácil você ouvir a respeito do milagre do que você crer no milagre. É muito mais fácil ouvir, olha, a Emily recebeu um milagre. É muito mais fácil do que você crer. Aí quando eu vou contar para as pessoas, e nesse momento, certamente hoje, eu não sei, mas amanhã tem uma pessoa em Manaus, uma família em Manaus, querida da gente, que ela perguntou sobre isso recentemente a mim, se eu tinha alguma coisa gravada, algum testemunho para enviar para ela sobre o milagre da Emily. Porque quando a gente conta o milagre, aí as pessoas entram em sobressalto. Como assim? Ela foi curada? Não, ela não foi curada, ela recebeu um milagre. O pulmão dela cresceu? Não, o pulmão dela não cresceu, Deus colocou outro pulmão nela. Aí as pessoas ficam impactadas, eles ficam caçando justificativa, quer dizer, ouvir do milagre, glória a Deus, isso foi um milagre. Agora, crer no milagre. Portanto, a gente pode entender o que João escreveu no seu evangelho, 7 milagres, e disse, esses 7 milagres, para que a gente possa crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, para a gente crer, porque não é fácil, irmão. A gente imagina que é fácil, mas é preciso a gente estar sempre trazendo a nossa consciência, o que é real para a nossa vida, o que é real, o que não é real, porque o Evangelho é uma boa nova de salvação, e a salvação ela é plena, é sooso, é um livramento, é uma cura, é total, mas muitas vezes não acontece porque nós não conseguimos crer. Nós dizemos que cremos, mas na hora a ação identifica que você não está crendo, você não identifica. Você vê que a maioria das pessoas, quando estão passando um momento difícil, em vez dele intensificar, indo ao culto, por exemplo, orando, ele se ausenta do culto e passa a pedir oração. Olha por mim, estou passando por uma luta.
Em vez dele se aproximar e se intensificar naquilo, ele diz que crê, mas a sua ação demonstra que ele não está crendo nada. E é isso. E Deus, ele é muito realista, irmão, com a vida nossa. E a gente não pode deixar escapar aquilo que Deus fala como uma realidade para nós. Você vê que a Bíblia diz, Paulo escreve que todos estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado. É uma palavra que se ouve, mas muitas pessoas não têm a consciência. Poxa, eu estou perdido. Diz que crê, mas não tem consciência da realidade da palavra. E tantas outras palavras que é dada para a humanidade, para nós, para o ser humano, e às vezes nós não damos o devido valor àquilo. E nós vamos entender, porque essa palavra milagre é muito corriqueiro no meio evangélico, no meio cristão, falar-se milagre, porque é isso que esperam as pessoas quando ele percebe que não tem mais jeito. É por isso que é comum a gente ouvir as pessoas dizer assim: só Deus na causa, só Jesus na causa. Naquele momento a pessoa não tem mais esperança de ver aquilo acontecer. Aí diz: mas se Deus entrar na causa, se Jesus entrar na causa, vai acontecer. Aleluia. Essa é uma realidade, é uma verdade. E um milagre ou uma promessa para se cumprir, ela não se cumpre apenas porque está prometendo. Você vê o plano de salvação. A salvação é para todos, mas a Bíblia diz que nem todos abraçam a salvação. Quer dizer, aqueles que não abraçam, a promessa não está tendo serventia nenhuma. Glória a Deus. Não é verdade? Então, assim, este homem, observe, assim, falando do milagre da Emily. Quando eu decidi buscar a Deus, foi assim. Eu até perguntei o nome do médico hoje, do cirurgião, que eu tinha esquecido a ela. Eu esqueci de perguntar, como é o nome do cirurgião? Dr. Lázaro. Ele foi o cirurgião que tirou o pulmão dela e foi ele também que trouxe os laudos, que não tinha mais jeito. Foi ele que conversou comigo, disse: pai, o que nós podíamos fazer, você pode ir para casa do seu filho, porque é tantos dias. Essa notícia foi dada por ele. Porém, nós tivemos um encontro com ele no corredor. Ele me chamou em particular: pai, vem cá. Olha só o encontro. Ele disse: pai, você crê em alguma coisa? Eu creio em Deus. Pois a partir de agora, a incumbência é tua buscar a Deus, para Deus resolver essa causa. Quer dizer, ele operou, estudou, agora cabe a mim, se eu creio, e essa realidade na minha vida é na vida de qualquer um. É preciso agora eu me intensificar. Eu comecei a procurar. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um sacerdote religioso de uma religião. Ele disse: eu quero que você faça tantas novenas. Não, não quero fazer novena nem novela. Quero saber como é que eu tenho um encontro real com Deus. Porque promessa já foi feita, 150 promessas, não resolveu nada. Eu quero um encontro com Deus. Então esse encontro com esse homem foi determinante para mim, porque encontro, irmão, ele traz significado para nossas vidas. Você que é casado, você jovem vai se casar, houve um encontro. O encontro de vocês dois foi daí que iniciou um olhar, o querer, aí vai planejando até casar. Aleluia. Assim é. Esse encontro com a pessoa pode também trazer o mal, lhe conduzir para o mal. Eu, pelo menos, quando era jovem, me viciei com droga por causa de um amigo. Eu encontrei essa pessoa e ele comigo, eu parti para essa. Quer dizer, muda a história do ser humano. E aqui nós vamos tratar de um assunto que é um encontro de um homem desvalido, um homem que ele estava desmembrado da sociedade, um mendigo. É um valor social, ele estava descrédito da sociedade. Um encontro.
um encontro primeiramente com pessoas que disse sobre Jesus. Não se sabe, irmão, a Bíblia não diz o que ele estava na beira do caminho. É um bom lugar para se ouvir conversa. Vai passando, conversando, vai ouvindo. Só sei que esse homem ouviu alguma coisa sobre Jesus que acendeu a chama de esperança no coração dele. E no momento que ele disser é Jesus, a partir daí ele disse: agora é comigo. Porque as pessoas não querem, as pessoas querem mudar, as pessoas querem receber bênção, mas as pessoas não fazem por onde isso acontecer. Muitas pessoas não fazem por onde acontecer. Ele quer, mas não faz. Eu tenho tanta vontade. Quem já ouviu dizer, vontade é coisa que dá e passa. Aleluia. Então tem que fazer acontecer. Esse homem estava à margem do caminho e à margem da sociedade. A maior riqueza desse homem, o maior tesouro desse homem era a capa dele, porque a capa tinha um significado. Primeiro, para identificar que ele era mendigo. Era uma forma de alguém ver e ter misericórdia, jogar um resto de comida para ele, dar uma comida, dar uma ajuda. Sem a capa, ele tinha que ter aquela capa. Então era o maior que ele tinha, ali, na beira do caminho, à margem da sociedade. E é triste pedir. Se você olhar um pedinte, irmão, ele olha para a gente envergonhado. Ainda que muitas pessoas dizem cara de pau, mas não é. A pessoa, o olhar identifica que a pessoa tem um olhar triste, é de vergonha. Ele pode ele pode estar ali fingindo, ele tem uma condiçãozinha, mas só o fato de encarar, ele sente. E Jesus, ele estava já em caminho para Jerusalém, ele já estava indo para a cruz, já era trajeto dele para ir para a cruz. Veja bem, uns querendo vida e outro em propósito de entregar a vida. Olha que coisa linda. Agora você entenda o que é Deus para nós. Aleluia. Enquanto a gente está pensando em algo para nós, Deus já planejou há muito tempo. Ele já pensou antes de nós. Vou preparar para você tudo isso. Esse homem estava ali pedinte. E na hora que Jesus passou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Primeiro, para a gente entender, naquela época a cultura, e principalmente religiosa, tratar Jesus de filho de Davi, estava dizendo: eu te identifico, tu é o Messias. E era um risco, era perigoso dizer isso, dizer que ele era o Messias, assumir que era o filho de Deus, porque a cultura identificar que o filho, o pai é Deus, e Deus não poderia estar ali no meio de pecadores. Essa interpretação, irmão, que às vezes nós temos uma leitura errônea. Deus, ele está no meio da vida humana. O que nós precisamos é dar uma atenção para ele, coisa que às vezes nós negligenciamos. Então, esse homem, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu reconheço quem você é o Messias. Agora tem misericórdia de mim. Quando ele falou filho de Davi e clamou, você vê os discípulos que andaram com Jesus: calha a boca. Não foi um ato de educação. Por favor, é Jesus, por favor, cala a boca, rapaz. Você fica gritando. Quer dizer, eles não tiveram. E nós não vemos hoje, irmão, no nosso segmento,
a maneira de acepção que é de tratamento de alguns crentes de denominação diferente. Eles se acham, ele não entende. Eu vivi uma experiência aqui na frente com um jovem de uma denominação, e ele perguntou se eu era crente, e eu disse: eu sou crente em Jesus Cristo e filho. Ele disse: e por que filho? Você está dizendo assim? É porque o filho trabalha em prol do reino do Pai. O crente trabalha em proposta à denominação, porque o Deus dele, Paulo diz lá em Filipenses, é o ventre. O filho tem discernimento. Como é que um cristão está em frente de um muro onde tem uma igreja e uma casa, e só uma pessoa da casa, ele pergunta se o cabo é crente, proprietário? É muita falta de discernimento, irmão. Aleluia. Falta de discernimento total. Ou falta de discernimento, ou falta de humildade de reconhecer aquela pessoa que é crente, não é da denominação dele, que também é um filho de Deus. Aleluia. Por favor, nunca haja assim com outros. Então ele foi imediatamente proibido. Pare de gritar. E ele gritava mais alto ainda. Porque quem quer, irmão, luta pelo que ele quer. Quem quer e quem crê, age como quem crê. Ele acreditava que a solução dele, pelas informações que ele tinha, Jesus resolveria. Então eu não posso deixar alguém atrapalhar, não. Eu tenho que reagir. E você sabe que em alguns momentos das nossas vidas a pessoa fica intimidada e não reage. Aleluia. Se você crê, demonstre com sua ação que você crê. Se você quer, lute por aquilo que você quer. Nós estamos vivendo um tempo que Deus é nosso ajudador em Cristo. Ele diz que nem abandona, nem desampara, e que Ele, nós podemos dizer com ousadia, Ele é meu ajudador. Eu posso dizer com ousadia, assim como esse homem, cale a boca, e ele com ousadia, porque ele acreditava que Jesus podia resolver o problema dele. Ele com ousadia fazia ele gritar: Jesus, filho de Davi. Ele gritava, era mais alto. Você já pensou quando eu me converti diante da minha família toda religiosa, como eu fui combatido? Como eu fui combatido? Eu fui negado a comprar em comércio. Não vendia. Você acha? Tem cabimento? Por quê? Porque é um combate. É um combate que se enfrenta. E esse combate que nós enfrentamos, aleluia, quem vai definir a vitória sou eu. Eu, pela minha fé, a fé que o Senhor me entregou, eu vou definir a minha história. Aleluia. Esse homem ouviu dizer que Jesus, ele disse: pô, então se Jesus resolve, vou definir minha história hoje, vou definir a minha vida hoje, a minha vida vai mudar hoje. Jesus tem misericórdia. Agora observe, os mesmos que gritavam: cala a boca, foi o mesmo dizer: Ele te chama, venha, tenha ânimo, Ele está te chamando. Aleluia. Porque, irmão, a presença de Jesus na vida do ser humano, irmão, a autoridade, as pessoas têm que enxergar isso. Ele vai enxergar, querendo ou não. Uns enxergam se aborrecendo. Não quero conversa com você, não. Quero conversa com você, crente, não. Mas diz que não quer conversa com você, crente, mas ele tem amizade com os crentes. Ele não quer com você porque ele percebe. Quem guia ele percebe que você tem uma autoridade. Você tem alguém na vida controlando a sua vida. Aleluia.
E os homens disseram: olha, ele lhe chama. Tiano, vai lá. Aí ele fez uma coisa, irmão. Ele lançou a capa. Ele lançou a capa de si, jogou fora o tesouro maior dele, o que ele precisava. E por que ele jogou fora? Ele jogou fora porque ele identificou que ele, aquele dia, aquele momento, ele não precisava mais daquilo, porque Jesus ia mudar a história dele. Eu quero que nessa noite você saia daqui com essa chama no coração de esperança, que você vai agir em nome do Senhor e Ele vai mudar a sua história. Desfaça daquilo que você não precisa mais, daquilo que não tem mais autoridade para essa nova vida que você vai viver, porque o grande atrapalho dos cristãos é não desfazer aquilo que não tem serventia para a sua caminhada nos dias atuais. Hábito, costume, coisas, irmão, coisas simples que não tem utilidade. Não tem utilidade. Esse homem jogou logo fora. Não, isso aqui eu não vou mais precisar. Ele não chegou não, gente. Ele estava cego do mesmo jeito. Vou jogar isso aqui porque eu tenho certeza, aleluia, que Jesus vai fazer o milagre. Eu quero que você encha o seu coração com essa chama de esperança, e naquilo que não está em organização na sua vida, apresente a Deus confiantemente que Ele vai colocar em ordem. O universo estava em desordem, irmão. Tudo estava em desordem. A Bíblia diz que o Espírito parava sobre ele, estava organizando. É nessa noite o Espírito está aqui, Ele está organizando a minha vida e a sua vida. Ele vai trabalhar, irmão. Não desista, creia, lute para crer, aleluia. Não abra mão da sua fé, não abra mão. Ah, pastor, mas a minha fé é bem pouquinho, mas haja com ela. É pouquinho, depois age com essa fezinha pouco que você tem. Pode agir, que vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: eu não preciso mais dessa capa, vou jogar fora. Ele vai fazer algo para mim agora, novo, venha. E ele foi. E Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Aleluia. Organize a sua fé, encha essa chama de esperança no seu coração para esse momento. O que Jesus está perguntando, receba essa pergunta hoje, que foi dita há mais de 2000 anos, perguntada há mais de 2000 anos. Receba, o Senhor está aqui. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E tenha convicção do que você quer, como ele teve. Não importa as barreiras, as adversidades, o que tem que se levantar do plano, maior é Deus. Impossível Ele pode fazer possível na sua vida. Glória a Deus. O que você quer que eu lhe faça, moço? Isso eu quero ter vista, eu quero enxergar. Oh, coisa boa, irmão. Eu passei uns dias com uma visão bem turva. É horrível. Agora eu já estou novamente, mas tem um olho bom. Antes eu tinha um ruim e um pior. Agora eu estou com um bom e o outro está. Que eu vinha dizendo, meu óculos não presta mais. Aí fui para não é seu óculos não, é o olho que não presta. O olho não presta. Mas com a ajuda dos irmãos, que Deus tem usado vocês, eu não sei determinar a data que eu vou fazer a cirurgia, mas eu vou fazer a cirurgia para voltar a ter uma vista normal. Tá bom? Em nome de Jesus. Quem crê que vai dar certo aí? Isso. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus disse: o que é que você quer mesmo? Ele disse: eu quero ver. Porque, irmãos, a visão é muito importante. Ó, o óculos é para quê? Para aumentar a visão, né? O óculos de grau. Por causa da deficiência, o meu faz é tirar. Eu, para ler, tenho que fazer isso. É importante a visão. É importante.
muito importante. Mas o mais importante é você ter visões espirituais, que é discernir as coisas. Esse homem, ele demonstrou isso para nós. Ele disse: eu quero ver. Jesus, então, a tua fé te salvou. Veja. Aí a Bíblia diz: e ele viu. Digo, oh, glória. E ele viu. Por que ele não disse assim? E ele voltou a enxergar. Ele não estava pedindo para enxergar? Por que a Bíblia diz ele viu em vez de enxergar? Porque ele discerniu. Ele teve visões. Qual a visão? O texto diz: e ele seguia Jesus pelo caminho. A visão abriu. A minha vida não é voltar para o que eu era, para os embrenhados das minhas caminhadas. Agora a minha vida é nesse novo caminho, caminhando com Jesus. Ele discerniu e passou a caminhar com Jesus. Essa história encerra assim. Mas você sabe que a história de crente não encerra assim. Ele foi um crente, passou a ser crente. Eu passei a ser crente. Vocês aí passaram a ser crente. E a nossa história não encerra assim. E ele seguiu Jesus pelo caminho. A nossa história tem ainda outros tempos de obstáculos, tribulação, lutas. E é preciso que eu tenha a mesma determinação. É preciso eu ter o mesmo grau de confiança de quando eu tive, que eu cheguei a Ele para me socorrer. Eu preciso ter a mesma coisa. E às vezes não é fácil. Porque tem dia, irmão, que até a natureza da gente está desanimada. Tem dia que a gente está desanimado por si só. Aqui em casa eu aprendi com minha esposa. Não sei se é isso mesmo, mas ela tem esse hábito. Quando ela amanhece o dia assim mesmo, ela bota a mão na cabeça: em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa preguiça. Aí ela se anima. Aí eu de ver ela fazer assim, eu também comecei a fazer. Imitei. E é bom, viu, irmão? Em nome de Jesus, preguiça, sai de mim, deixa eu me levantar para fazer minhas coisas. Porque a preguiça, irmão, ela se impõe na nossa natureza. Ah, hoje é feriado, vou dormir até mais tarde. Você não tem nada, nenhum projeto, nenhum plano, sua vida está vazia mesmo. Você não tem algo para você se organizar. Já que a Bíblia diz que você tem que remir o tempo. Ah não, hoje é feriado, hoje é domingo. E eu tenho uma notícia para vocês daqui a pouco acerca do dia de domingo. Hoje é domingo, né? Eu vou dormir até mais tarde, até não sei que hora. Aleluia. Não é assim? Use. O Chapolin disse: você não contava com a minha astúcia. A Josilda faz assim: em nome do Senhor Jesus, preguiça, largue. Isso ela faz com ela faz com as nossas filhas, ela faz. Você está com preguiça, em nome de Jesus, sai a preguiça desse corpo. Esse corpo não lhe pertence. Aleluia. Então, na nossa caminhada com Jesus, esse caminho longo, irmão, esse caminho é longo, irmão, é longo. Mas nas estradas do Brasil, que eu andei de caminhão, uma estrada que eu não gostava de dirigir é a Belém-Brasília. Depois tem uns trechos da Belém-Brasília que ela é aprumada, você só vê assim, olha. E por ela ser assim, se você vier meio enfadado, dá sono, que você olha, parece que vai findar a estrada. É horrível, irmão. Ela é aprumada assim, a Belém-Brasília.
Aí parece que dá um cansaço, mas já vem cansado, aí olha, e vai, cansando mais e mais. E a nossa caminhada é longa sim, irmão. E tem dia que cansa mesmo. Tem dia que a gente fica cansado. E a gente tem que respeitar o nosso lado biológico, esse cansaço físico, mas não pode deixar que a preguiça encoste, aproveitar que eu já estou meio cansado mesmo, agora deixa, vem, faça um cafuné aqui em mim, pô. Não pode. Essa caminhada, nós temos, como eu digo da Belém Brasília, vai, aí, mas tem que prestar atenção, tem que ter atenção. Nessa caminhada, a nossa vida é assim, olho arregalado. Por quê, pastor? Por causa dos perigos. Por causa dos perigos da vida, irmão. A realidade é essa. E Jesus está voltando, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento. Está me querendo me dar sono, então. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Vai louvando. Tem que ocupar a mente, ocupar esse espaço. Não sei se você já ouviu dizer que mente desocupada é a oficina de Satanás. Alguém já ouviu isso? Então o crente não pode deixar a mente desocupada. O crente tem que ocupar a mente, tem que ler a Bíblia, tem que louvar, tem que orar. Ele não pode deixar o parafuso ficar. Tem que pegar, o Espírito Santo pega uma chave aí, arroche tudo isso aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Portanto, amada igreja, esse homem, para nós, foi uma pedagogia, essa história para nós, para a gente entender essas coisas na nossa vida, aleluia, e não perder a esperança naquilo que está em desordem na nossa vida. Não abra mão não, porque nós ouvimos, assim como ele ouviu, irmão, dizer: Jesus vem por aqui, Jesus está por aí, que encheu de esperança. Nós escutamos outras vozes também. Seu casamento está bem não? Vai perder tempo, aí tem outra gente por aí, toca a vida, a fila anda. Você está se aborrecendo, taca o pé aí, dê um chute. Não falta opinião, aleluia, uma opinião que não gera fé. São palavras que não geram fé. Jesus não, quando você ouve falar de Jesus, certamente esse homem ouviu dizer: Jesus curou um cego ali. Jesus curou um cego ali, deu uma vista, um cego. Aí a chama encheu o coração dele, disse: agora pronto, o que eu precisava era essa chama de esperança. Quando eu ver o trote do barulho aqui, eu vou gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Não deixe faltar isso na sua vida não, igreja. Está apertado, pois então exclame mesmo, grite mesmo, ore, esperneie, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor aí com alegria. Glória a Deus. E vamos continuar a nossa caminhada, amém?